Eu hoje vim conversar com vocês sobre um livro clássico que se tornou o meu livro favorito da vida. Eu terminei de ler esse livro tem uns 2 dias e eu precisava conversar com vocês sobre esse livro porque tá tudo muito claro, o que eu li e o que esse livro causou em mim. Eu tenho uma certa dificuldade em ler livros clássicos, talvez pela linguagem um tanto quanto rebuscada, ou por alguns desses livros serem um pouco parados, é a impressão que eu tenho. Então isso faz com que eu vá deixando, né, esse tipo de leitura sempre para depois, sempre para mais tarde, sempre para o outro ano. E aconteceu isso com alguns livros clássicos e que, ao ler, eles me surpreenderam bastante. Um deles foi Jane Eyre. Eu já tinha ouvido falar de Jane Eyre há muito tempo. Vários produtores de conteúdo, eu já tinha ouvido vários desses produtores de conteúdo falando sobre Jane Eyre, mas eu sempre ficava com uma pulga atrás da orelha e pensava, será que esse livro realmente é isso tudo? Vai me causar essa impressão toda? Eu vou gostar tanto dele. E o curioso é que justamente na semana em que eu estava gravando o vídeo, que eu estou gravando ainda esse vídeo, onde eu estou tentando descobrir um livro 5 estrelas, foi justamente nessa semana foi que eu descobri Jane Eyre. Jane Eyre, eu li ele em e-book, eu vou deixar a capa aqui para vocês, da edição que eu li, porque eu acho que é importante a gente falar sobre qual edição que a gente leu o livro. E esse livro ele teve me causou a mesma impressão que eu tive com relação ao livro Mulherzinhas. Mulherzinhas eu também fiquei protelando muito tempo para ler, porque eu sei que Mulherzinhas era um livro muito grosso, e aí eu ficava sempre adiando a leitura dele, sempre. Quando eu li Mulherzinhas, eu fiquei apaixonada pelo livro. E o mesmo aconteceu com Jane Eyre. Bom, vou falar para vocês as minhas impressões do livro. Bem no finalzinho desse vídeo, eu vou falar algo que para mim não é um spoiler, mas que talvez para você seja. Então, se você achar que é um spoiler e você não gosta de spoiler, então eu vou falar agora sem spoiler. E quando chegar na parte em que talvez seja um spoiler para alguns de vocês, eu vou avisar. E aí você pode parar de assistir o vídeo nessa parte, tá bom? Mas agora eu vou falar sem spoiler nenhum. Jane Eyre é um livro de época que vai contar a história da Jane Eyre. A Jane Eyre é uma personagem criada pela Charlotte Brontë, que é a autora do livro. Charlotte Brontë, como o sobrenome diz, né? Ela faz parte de uma das irmãs, ela é uma das irmãs Brontë, que a Emily Brontë, Charlotte Brontë, e a Emily Brontë foi aquela que escreveu O Morro dos Ventos Uivantes, que é também um livro maravilhoso. Só que o Morro dos Ventos Uivantes não me conquistou tanto, não me chamou, não me atraiu tanto a atenção como me atraiu Jane Eyre. Jane Eyre é um livro muito grosso, ele tem mais de 600 páginas, e eu fui lendo ele assim muito devagar, não por achar a leitura cansativa, mas porque eu queria realmente ler ele dessa forma. Eu não queria ler ele com pressa, e como eu estava com outras leituras em andamento, eu fui lendo ele muito devagar. Eu acho que eu gastei uns 3 meses para ler Jane Eyre, mas você consegue ler ele numa sentada, né? Mesmo ele sendo tão grosso, porque a leitura flui muito bem. Charlotte Brontë, ela tem uma escrita assim muito peculiar, ela fala de uma forma muito clara, e embora muitas pessoas tenham, eu já ouvi muitas pessoas falando que Jane Eyre se trata de um livro feminista, e tudo que ele não é um livro feminista, ele não tem nada de feminista, embora a personagem do livro ela seja alguém que não aceita as coisas que são impostas por ela, ela vai atrás, ela luta, ela fala aquilo que ela não gosta. Talvez por ela ter essa característica, as pessoas a consideram como feminista, mas ela não é feminista, tanto que ela tem uma... O livro ele é extremamente cristão, porque o livro ele vai tratar muito de temas cristãos e ele vai falar muitos textos
textos bíblicos que toda hora eu tinha que ficar voltando, porque nessa tradução que eu li, ele coloca lá o número, aí você tem que ir lá ver o que está falando no número, e a maioria das vezes em que tinha um número era alguma citação bíblica, então isso me chamou muita atenção. Eu gostei muito mesmo dessa parte, dela citar tantas passagens bíblicas. E para quem não sabe, Charlotte Brontë, ela é cristã, então a forma como ela age no livro, as atitudes dela, as decisões que ela toma, é tudo de acordo com essa visão que ela tem bíblica das coisas, com essa visão cristã que ela tem das coisas. Então, Jane Eyre vai contar a história da Jane Eyre. Ela é uma menina órfã, que ela foi morar com uma tia e os primos, e ela é muito abusada por essa tia não gosta dela, e essa tia deixa muito claro para ela que não gosta dela. Uma das coisas que eu achei interessante no livro é que, mesmo ela sendo tão má, essa tia, tem um determinado momento da história em que ela vai ter a oportunidade de pedir perdão para Jane Eyre. Eu achei muito interessante ela colocar isso dentro da história, né? Dar uma segunda chance para essa tia dela, onde ela vai ali, pede perdão para Jane Eyre. E a Jane Eyre, ela tem uma personalidade assim única. Ela tem uma personalidade sublime. Ela é uma pessoa que não pensa só nela, ela é altruísta em todo o tempo do livro. E quando ela descobre o amor da vida dela, nem quando ela descobre esse grande amor da vida dela, ela coloca esse amor em primeiro lugar. Ela coloca os princípios dela, os princípios que ela tem, os princípios bíblicos, e ela coloca também o outro sempre no lugar, né? No lugar, sempre assim. Tem um determinado momento aqui na história, no final do livro, que ela vai conhecer outros personagens e ela vai receber um prêmio muito grande, que aqui eu não vou falar o que prêmio é esse. Só que quando ela recebe esse prêmio, ao invés dela ficar com o prêmio só para ela vai dar esse prêmio para outras pessoas que ela conheceu e que ela considera essas pessoas importantes na vida dela. E ela tem uma amizade também muito linda com a menininha que ela cuida, né? Porque ela vai ser como se fosse governanta, ao mesmo tempo babá de uma casa, e lá ela vai cuidar de uma garotinha, e então ela tem um relacionamento muito lindo com essa garotinha, e também com os empregados da casa, e principalmente com um dos personagens da história, que é o Senhor Roxette, não sei se é assim que é a pronúncia dele, o Senhor Roxette, que vai ser o patrão dela na história. E eles dois vão ter, assim, uma ligação, né, muito grande, assim, porque eles têm, apesar dele ser muito excêntrico, da gente perceber que tem algo estranho nele, ela vai conseguir conquistar o coração dele, assim, sabe aquela menina, assim, que com o jeito de falar, com o jeito de dar a sua opinião, ela acaba conquistando as pessoas que estão à volta dela, então ela vai causar essa impressão nesse patrão dela, a forma que ela tem de agir, como se ela fosse uma Poliana. Não sei se alguém aqui já leu o livro de Poliana, que a Poliana, ela sempre está cercada de pessoas, que as pessoas sempre querem ouvir a opinião da Poliana, sempre querem ouvir o que ela tem para falar. Então, assim acontece com Jane Eyre. Então, ela acaba conquistando o patrão dela por ela ter essa forma assim tão pronta de sempre responder as coisas, as indagações, as perguntas que fazem para ela. Ela sempre tem uma resposta para tudo. Eu achei o diálogo do livro extremamente rico. Assim, eu fiquei encantada com as falas da Jane Eyre, a forma como ela se comportava diante de cada situação que ia aparecendo. E é um livro que trata muito sofrimento, porque, como eu já falei, ela é órfã e tem um determinado momento da história que ela vai morar eu não sei se é pensionato que chama, é uma escola, um colégio interno, e ela também nesse colégio interno, ela vai sofrer muito nesse colégio interno, que é um colégio interno da Inglaterra, que agora eu não vou me lembrar o nome desse colégio, mas mesmo lá, nesse colégio interno, ela consegue se sobressair diante das dificuldades, e ela passa a criar situações ali dentro daquele sofrimento, ou seja, ela consegue dar a volta por cima daquele problema que ela está passando, ou seja, ela vai se tornar uma professora dentro desse internato, ela vai conseguir se destacar e ela vai sair de lá com uma formação como professora, e essa formação que ela vai sair de lá como professora vai abrir outros leques para ela lá fora. Tanto que esse emprego que ela vai arrumar na casa do senhor Roxette, ela vai conseguir graças
ao fato dela ser professora, dela ter um estudo. Então, assim, nesse sentido, eu achei ela muito parecida com a personagem da Anne Frank, do Diário de Anne Frank, que o Diário de Anne Frank lá, a Anne, mesmo estando presa, mesmo estando naquela situação de cárcere, ela aproveita o tempo que lhe é dado a ela e ela vai ler, ela vai estudar, ela vai procurar ter uma formação. Então, nesse sentido, eu achei muito parecido com a história da Jenny Webb, porque a Jenny Webb, ela dá a volta por cima, ela consegue tirar o lado bom das coisas ruins, sabe? E ela tem um coração bom, ela não consegue, ela não guarda mágoa das pessoas ao ponto de não querer perdoar, de não querer mais ter contato com aquela pessoa. Muito pelo contrário. Então, Jane Eyre, ele é um livro que rico em todos os sentidos, porque ele aborda o sofrimento humano de uma forma muito rica. Ele trata sobre sentimento, ele trata sobre perdão, ele trata sobre vida familiar, gente, ele é um livro muito rico, e eu nunca pensei que eu fosse gostar tanto desse livro como eu gostei. Então eu estou aqui para te indicar essa leitura, lê esse livro, mesmo que você, como eu, tenha uma resistência com livros clássicos, com livros muito grossos, mas eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Bom, agora eu vou entrar na parte do spoiler, que se você não tem nenhum problema com relação a isso, continua assistindo o vídeo. Agora, se você tem medo de pegar algum spoiler, se você pretende ler esse livro algum dia, então fica só até aqui e tchau, e a gente se vê num próximo vídeo. Bom, para quem ficou aqui, o que vai acontecer? A Jenny Eyre, ela vai se envolver com esse patrão dela, que é o senhor Roxette. Só que ele é 20 anos mais velho do que ela. E aí gera um pouquinho de, digamos assim, polêmica, né? Nas pessoas que estão lendo, por ver essa diferença tão grande de idade. Mas a gente percebe que mesmo eles tendo essa diferença de idade, a Jenny Eyre parece que é muito mais madura do que ele, com relação a algumas decisões. E como eu falei, ele é um personagem muito excêntrico, a gente percebe que ele tem um segredo, e realmente ele guarda um segredo, né, dentro da história, e o segredo é que ele é casado, né, dentro da história tem uma personagem lá que ela vive na casa, só que a Jenny, ela não tem contato nenhum com essa mulher dele, porque ela vive trancada dentro de um quarto, porque ela é tida como louca. E aí, depois que ela descobre, depois que ela se apaixona por senhor Roxette, porque no início eles vão criar uma amizade muito bonita. Depois, com o tempo, é que ela vai notar que tá gostando dele, que ele também vai se revelar a ela, né? Então, assim, e quando ela descobre que ele é casado, o que ela faz? Ela sai da mansão. Por uma questão de princípios, como eu falei, ela tem princípios bíblicos. Então, quando ela descobre que ele é casado, ela sai da casa, ela sai de cena, ela abandona ele, abandona a casa e ela vai embora, vai viver com a outra família. Só que aí depois que ela passa alguns anos que ela tá com essa família, ela sente curiosidade de saber notícias sobre o Roxette. E aí ela volta para casa onde ele vivia para descobrir como é que ele tá, não com a intenção de ficar com ele, mas com a intenção só de saber notícias dele. E aí, quando ela volta, ela descobre que a casa lá onde ele morava pegou fogo e a esposa dele faleceu e que ele tentou salvar a esposa dele. Quando ele foi tentar salvá-la, ele acabou sofrendo um acidente, digamos assim, ele ficou cego, ele ficou sem um dos braços. E aí ela vai atrás dele e tudo, e vai ter um final feliz na história. Mas por que eu né, achei interessante? É porque a gente percebe que ele também tem princípios, né? Porque mesmo ele a amando, ele deixou que ela partisse e ele se dedicou a essa esposa dele até o último momento, né? Até no momento ali da morte, ele arriscou a própria vida para salvar a esposa. E então é isso, ele é um livro que tem um mistério também envolvendo ele ali, bem no meio do livro. E ele tem um pouquinho de aventura, ele é um livro um pouco engraçado também. E ele é um livro que vai falar muito mesmo sobre passagens bíblicas, mas nada muito pegante, não vai ser algo muito maçante para quem não gosta. Vai ser trechos assim que você vai ver que tem a ver com momentos em que os personagens estão passando ali dentro da história.
Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena resenha ou dessa pequena informação sobre o livro de Jane Eyre. E eu queria que você colocasse aqui, se você já leu o livro, o que você achou, se você gostou do final. Eu queria ter esse feedback com você, tá bom? Então, se você não leu o livro, eu te aconselho a não ver também os comentários, porque pode ser que você pegue algum spoiler também nos comentários. Então é isso, gente. Tchau, até o próximo vídeo. Tchau!